Olá! Nossa live de hoje, superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa. De cara limpa em todos os aspectos, inclusive sem maquiagem como eu estou aqui. A gente vai conversar com uma jornalista jovem ainda na profissão, 6 anos de profissão se não me engano. Ela era de Arapiraca, trabalhava na emissora, o último trabalho dela de televisão, e a gente vai saber o que aconteceu, quais foram os problemas que ela teve lá desde o início da profissão, que não é fácil para ninguém, como eu já disse antes, para jornalista nenhum. Então a gente vai ver o que ela acha da profissão. É a Priscila Anacleto. Ela já entrou. Eu estou mandando aqui, Priscila, mandando, olha só, ela vai agora. Vai bater um papo muito legal com ela. Boa noite, Alice. Olá! Como vai? Boa noite. Boa noite, Priscila. Eu até quero dizer às pessoas que eu entrei com um pouquinho de atraso, 5 minutos, porque ela estava fechando o jornal. E a gente vai começar pelo fim. Que jornal é esse que você estava fechando? Isso, essa semana, no dia 8, estreou o Hora Extra, é o jornal noturno da TV Liberdade. Ele é apresentado pelo Tony Medeiros e aí traz o balanço das notícias do dia, entrevista. Hoje a gente falou, por exemplo, sobre o preço, né, da cesta básica que está tão caro. E aí eu cuido dessa parte, porque jornalista na internet precisa fazer um pouco de tudo. E aí aqui na TV Liberdade eu cuido também dessa parte técnica. Eu coloco o jornal no ar. Mas quem é essa TV Liberdade? Como surgiu isso daí? Porque é uma TV nova, é uma web TV, eu imagino. Mas como é que surgiu isso tudo? Porque aí a gente já vai voltando para trás, né? Como é que surgiu e o porquê? Isso, a TV Liberdade é uma web TV, funciona multiplataforma no Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, qualquer um pode acessar, é @TV Liberdade AL em todas as redes sociais. Ela surgiu no ano passado, era um sonho antigo, sonho meu, sonho do Tony, Tony Medeiros, que também é jornalista e é meu marido. A gente já sonhava com isso. E ano passado, durante a greve dos jornalistas, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente decidiu que a gente sabia que ia ser demitido e decidiu que ia criar a TV. E aí, em outubro, dia 30 de outubro, dia do aniversário da Arapiraca, ela foi lançada oficialmente e de lá para cá vem alcançando uma credibilidade incrível. A gente é acompanhado não só pelo público daqui de Arapiraca, mas de todo o estado, país e até do mundo. Que coisa bacana. Qual é o diferencial? Porque a gente diz uma web TV. Tem muita gente aqui que não é jornalista, que não sabe. Então, que modalidade é essa? Pronto, a ideia da TV Liberdade é basicamente fechar uma grade com uma TV aberta, ter programação o dia inteiro. Só que isso a gente ainda está em processo de construção. Mas basicamente a gente faz essas transmissões ao vivo. Quando terminar aqui a live, quem quiser conferir pode ir em qualquer uma das plataformas, ver o Hora Extra que acabou de terminar. E o jornal ele entra com informação, com entrevista, a gente coloca vídeo, faz tudo como é feito na TV aberta. E além disso, o diferencial é que a gente pode dar a notícia na hora em que ela acontece. Porque antes, por exemplo, se uma coisa acontecia às 8h30 da manhã, a gente só tinha como divulgar meio-dia. Se acontecia 1h da tarde, a gente só tinha como divulgar às 7h da noite. E aí, com a Web TV, a gente passa a informação na hora que ela acontece e na hora que essa informação é oficial. Porque a gente também não tem aquela fome de passar informação e acabar passando a informação errada. A gente preza muito por passar informações oficiais, independente de qual tenha sido a fonte, que sejam fontes oficiais, porque é uma credibilidade que a gente demorou para construir, é um trabalho diário e que a gente não vai jogar fora à toa. Mas vocês terminam fazendo tudo, reportagem, apuração, produção, enfim, edição, se é que tem a edição. Como é que vocês fazem o dia a dia? Porque deve ser bem árduo, né? Para você fazer crescer esse veículo, acredito que o trabalho está sendo bem pesado. É verdade. Assim, acho que todo negócio, todo mundo que decide empreender, sabe que vai trabalhar dobrado. Mas o que vale a pena é a satisfação de você saber que está trabalhando para você. Eu prefiro trabalhar 14, 20 horas para mim do que trabalhar 8 para uma empresa que às vezes não valoriza, como aconteceu.
E aí a gente acaba realmente fazendo de tudo. Porque a gente, antes, éramos produtores, repórteres, e aí quando a gente decidiu criar a TV Liberdade, a gente precisou aprender a editar, a gente precisou aprender a colocar uma TV no ar, mexer com programas que eu nem sequer conhecia. Equipamento. Hoje a gente faz live, até essas lives de show, que tem acontecido com frequência, a gente faz também. Inclusive, a gente vai fazer uma na próxima terça-feira, véspera de feriado. Então, assim, é se reinventar, aprender, mas é muito satisfatório, Mônica. É muito satisfatório. Vocês tiveram que comprar equipamentos, essas coisas assim? Vocês tiveram que investir nisso? Sim, sim. A gente foi investindo aos pouquinhos, né? Pela situação que a gente... Demitidos e sem verbas rescisórias. A gente precisou fazer alguns sacrifícios, mas precisou fazer investimento. Porque um computador tem que ser melhor, microfone, fiação, tudo isso que a gente não tem em casa. E aí a gente precisou investir nisso. Hoje a gente tem uma estrutura, não é uma grande estrutura de uma empresa, mas a gente consegue fazer tudo que muita gente com muitos equipamentos às vezes não consegue. Porque a gente tem muita força de vontade e disposição para trabalhar. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Apesar da estrutura ainda pequena, a gente consegue fazer muita coisa. E vocês já estão conseguindo se manter desse veículo? Ainda não. Como a empresa ela é muito pequena, pouca gente, então assim, a gente faz por exemplo, o comercial. O cliente pode ter o comercial, pode anunciar. Mas esse primeiro ano, digamos assim, que foi para criar o nome. Porque quando a gente surgiu basicamente do nada. Então, quem é TV Liberdade? Em rede social, você sabe que as pessoas ligavam muito, né, para o número de seguidores. Hoje todo mundo já sabe que o número de seguidores não é garantia nenhuma. Não. E aí, esse primeiro ano foi para isso. E agora a gente tem fechado uns comerciais, tem fechado uns anunciantes que começam a fazer essa engrenagem andar. Mas a nossa meta é realmente que a TV se mantenha e consiga nos manter. Que legal. Olha só, você é muito novinha ainda, perto de mim. Eu tenho 57 anos, você deve ser uma bebê. E tem 6 anos, já é bebê, né? 6 anos de formada. Mas você já tem uma nítida experiência em tudo, inclusive nos problemas que essa profissão traz pra gente. É uma profissão apaixonante, não resta dúvida, mas salarialmente sacrificante, ambiente de trabalho idem. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua visão e do seu percurso nesses 6 anos da sua profissão. Pronto, eu trabalho... Tá um ruído, como se fosse um eco. Você tá mexendo em alguma coisa? Eu acho que foi porque eu mexi aqui no fone, que tava torcendo. Ah, tá. Mas, realmente, eu sou formada há 6 anos, mas trabalho na área já há 9. Eu entrei como estagiária em 2011. E nesse tempo passei por muita coisa. Como você falou, realmente o jornalismo ele é uma profissão apaixonante. Eu sonho em ser jornalista desde que eu era criança e as pessoas perguntavam o que é que você vai ser quando crescer. Mas qual é o problema do jornalismo? Que ele não é valorizado. O jornalismo é incrível, o jornalismo tem um poder maravilhoso, só que muitas vezes, entre os profissionais, eu diria que o que acaba afetando um pouco é a vaidade. Que às vezes as pessoas se preocupam mais com a própria imagem do que com a informação. E isso está errado. E aí vem a questão também das empresas. As empresas não estão preocupadas com a informação, com o jornalismo, estão preocupadas apenas com o lucro. A prova disso é o que aconteceu durante a greve do ano passado, que para quem não acompanhou, eu vou só resumir um pouquinho. A greve dos jornalistas durou 9 dias. A gente estava lutando não por aumento, mas contra a redução salarial, contra a redução de 40% do salário. E aí, durante esses 9 dias, o que foi que as emissoras fizeram? Exibiram material repetido, exibiram material de outros estados, exibiram material só com foto de WhatsApp. Então, assim, todo aquele padrão que tinha caiu por terra porque as empresas simplesmente não queriam negociar. E essa foi a prova de que não ligavam para o público. A segunda prova, na minha visão, foi o fechamento. Né? Para o conteúdo. Isso também. E aí, para mim, a segunda prova de que realmente não há preocupação foi o fechamento da sucursal. Porque você pega o estado, a sucursal Arapiraca era responsável por metade do estado. Eram 3 jornalistas para dar conta de metade do estado.
E aí, no momento que a sucursal é fechada, o interior só vira notícia quando tem uma tragédia. Só vira notícia na TV aberta quando tem uma tragédia, porque no dia a dia eles não vão enviar uma equipe até aqui. E aí, por isso também que surgiu a TV Liberdade, para passar a informação do interior, porque o interior precisa ser visto, as histórias precisam ser contadas e tem muita coisa bonita para contar. E não só de tragédia, né? O interior é responsável, como qualquer outra cidade, tem seus problemas, tem suas coisas boas, tem um lado social que eu até via. Você, não sei se era uma produção que você podia fazer meio que independente quando você trabalhava na emissora, mas eu percebia várias matérias de cunho social. E como era isso? Você tinha uma certa liberdade? Na verdade, era muito negociado, assim, eu oferecia diariamente as pautas. Tinham muitas pautas bacanas, pautas interessantes, que infelizmente eram recusadas. E algumas a gente insistia mais justamente por saber, porque assim, quem está lá em Maceió não tem noção da realidade aqui. Então, eu ligar e passar essas informações é uma coisa, mas você vê no dia a dia, você tem noção. E aí a gente acabava insistindo, insistindo, vamos fazer, vamos. Eu sempre falo sobre uma matéria assim que para mim acho que foi uma das mais marcantes. Foi uma matéria que a gente fez em São José da Tapera, em uma comunidade quilombola. Eu produzi, o Tony foi lá de repórter. Era sobre uma comunidade onde viviam 300 e tantas famílias quilombolas numa situação subhumana. E aí essa matéria foi exibida à noite e meu telefone não parava de tocar, pessoas de todo o estado querendo ajudar. A gente criou um grupo no WhatsApp, colocou todo mundo e um mês depois, Mônica, eu me arrepio até hoje quando eu falo sobre isso. Saíram caminhões de Maceió com médicos, professores, advogados, caminhão do exército, trazendo não só o alimento, cesta básica para essas famílias, mas também móveis e até o alimento pronto. Eles pensaram, a gente vai chegar lá, essas pessoas vão estar com fome. Então vamos levar comida pronta para que elas já possam comer. E assim, isso foi uma coisa que para mim não tem preço. E para mim, um dos papéis do jornalismo é esse, mudar a vida das pessoas. É isso que eu acho brilhante, sabe? Além de a gente adquirir um conhecimento, a gente tem um poder de transformar e de mudar que é muito grande. E muitos jornalistas nem se apercebem desse poder. E tem também o poder, eu não sei se acontece com você, de ajudar outras pessoas. Você de posse de informação, por exemplo, a antiga Farmex, que hoje é Central, muita gente não sabia nem que existia. Muita gente ficava aperreada. Às vezes eu estava em consultório médico e eu dizia, não, mas essa medicação é de alto custo. Precisa. Chegava a falar com o médico para aquela pessoa. Então, assim, dava o norte, o caminho das pedras, porque a gente tinha esse conhecimento. E foi assim a minha vida inteira. Agora, o lado árduo é a falta de estrutura, a condição precária de trabalho, a não valorização profissional, a questão do salário também, que assim a gente deveria ter um plano de cargos e carreira, a gente não tem, nunca teve. Quer dizer, você pode ter 20 anos de profissão trabalhando e entra uma pessoa recém-formada e ganha a mesma coisa. Então isso era, para mim, era inadmissível. Mas com essa greve, você foi punida e você meio que sabia que isso ia acontecer por conta da profissão, mas por conta de você já lidar com essa empresa dessa forma. E aí você imediatamente já começou com a TV Liberdade ou não? Você amadureceu mais um pouquinho da ideia junto com o Tony? A gente, durante a greve, como já era um sonho antigo, durante a greve a gente já ia, o Tony já colocou aqui, caímos para cima. Durante a greve a gente já começou a se articular. A gente sabia que ia ser demitido, só não sabia o dia. Tanto que a greve ela terminou no início de julho e a gente foi demitido no final de agosto. Então, assim, todo dia a gente ia trabalhar sem saber se era o último. Mas já se articulando porque sabia que a qualquer momento poderia acontecer. E aí a gente foi demitido no dia, naquele mesmo dia a gente já sentou para bater o martelo, vamos criar a TV Liberdade. E vai ser Liberdade justamente por esse nome tão significativo que é a nossa carta de alforria, digamos assim. E só fazendo um adendo, pode falar. Não, diga. Que você falou sobre a questão da estrutura e tal, tudo isso que desmotiva. Já que é de cara limpa aqui, eu disse sem filtros, para você ter noção, nos
3 últimos meses, antes da gente ser demitida, a gente estava trabalhando. Eu só tinha como produzir pautas que a equipe pudesse cumprir a pé, porque a gente não tinha sequer combustível para que o carro pudesse se deslocar. Aí, tipo assim, era uma pauta na praça da prefeitura, que ficava em frente, era uma pauta no centro, que ficava no meio do comércio, que era ao lado, e assim, e ainda não aceitava pauta. Muito difícil fechar pauta. Tinha dia que eu oferecia 3, 4 coisas e não queriam nada. Então, assim, tudo isso desestimulava. E a gente sabia que a TV ia ser um desafio, mas a gente sabia que a gente estava passando por um desafio já no dia a dia. É. Só que não reconhecido, né? E não tendo o dinheiro que era também importante e as condições de trabalho. Eu me lembro que faltava celular, era um inferno. Acabavam os créditos, chegaram a desfaçatez de pedir que a gente usasse créditos, quem tinha telefone com crédito. Eu nunca usei, nem iria usar jamais, porque eu acho que é o cúmulo do absurdo. Mas o meu não era do crédito. Eu cheguei ao ponto, você talvez não saiba, de a gente trabalhava com cadeiras quebradas. Um absurdo. A mesa não tinha ergonomia, não tinha nada. Então, você começa a adoecer, jovem ou velho, enfim, começa a adoecer. Eu cheguei ao ponto de comprar uma cadeira, deixava na sala da diretora todos os dias, quando eu terminava de trabalhar, porque também não era justo deixar na redação para acontecer a mesma coisa. Então, teve épocas que a gente levava kit de sobrevivência, papel, não tinha no banheiro, era uma coisa assim absurda. Você contando, ninguém acredita. Mas, agora você está numa nova fase, e antes de chegar a essa nova fase, você conseguiu receber a rescisão, porque está para fora e tem que pagar. E aí? Não, só fazendo mais uma adenda aqui que você falando sobre essa estrutura, o Tony citou aqui. Está dizendo, e o pinico? Conta a história do pinico. Isso. A história. Celular é de praxe. Aqui também a gente precisava usar o da gente e às vezes nem internet tinha, a gente que se viesse. Mas essa do pinico era o seguinte: o banheiro feminino ficava fechado de chave e o masculino aberto. Mas você sabe que banheiro masculino, às vezes, nem os homens já querem usar. Então, por exemplo, o banheiro feminino funcionava em horário comercial. Só que jornalismo não tem horário. É de madrugada, é final de semana, é feriado. E aí o Tony chegou a interceder. Na época tinham 3 mulheres trabalhando com jornalismo aqui. E aí o Tony foi pedir chave. Disse, não, mas não pode usar o banheiro fora do horário, porque senão vai sujar. Aí o Tony comprou um pinico. Pode até dar uma olhada aqui depois no meu Instagram, que tá lá a foto. Comprou um pinico e mandou a foto para a chefia de Maceió. Só, as meninas, tanto as funcionárias quanto as entrevistadas, porque tinham entrevistadas que iam pro Jornal da Madrugada, né, do iníciozinho da manhã, e ainda tem um banheiro, Tony tem que usar o masculino. Olha a situação. Então, a gente realmente tinha um pinico dentro da redação para trabalhar. Ninguém acredita. O Tony está dizendo tantas dificuldades e não era por falta de recurso. Diretores muito bem pagos. E o nome, né? Tal, as pessoas pensavam que a gente era para lá e ganhava mega salários, enfim, que a gente nem vai discutir isso. Mas conta um pouquinho sobre o começo dessa sua profissão há 9 anos, 6 anos efetivamente, quando você se formou. Como foi essa sua trajetória? Teve que trabalhar de graça? Como foi isso? Não, só respondendo sua pergunta anterior, não recebi nada de rescisão e para vocês terem noção de carteira assinada eu tinha quase 5 anos e de FGTS eu tirei 1 mês. Quem tinha mais tempo, como o Tony, por exemplo, que tinha 13 anos, recebeu o que já estava depositado antes de 2015, porque desde 2015 eles não pagavam nada de FGTS, mesmo a gente pedindo, que eu cheguei a pedir. Pode falar. E agora a situação, que não deve estar fácil lá, né? Pior ainda, só Deus. Pois é. Sabe Deus quando é que a gente vai ver a cor desse dinheiro e tá nas mãos da justiça. E eu espero que o breve, né? Porque assim, todo mundo precisa, a gente trabalha para ter. E aí sair com uma mão na frente e outra atrás é surreal. Mas sobre a minha trajetória, eu comecei a estagiar no 5º período. Na época, a remuneração do estagiário já era paga, mas era R$200. Então, assim, eu morava em Paripueira, e aí eu ia para Maceió para estagiar em um horário.
À tarde eu ia revezando, né? Mas assim, normalmente tipo, o estágio pela manhã, à tarde eu trabalhava, porque eu precisava ter um salário. Saía do Claro. trabalho 7 horas da noite, era no bairro da Pajuçara, saía de lá 7 horas da noite, subia de ônibus para a UFAL. Teve uma época que eu contei, eu pegava 8 ônibus por dia para me deslocar. Paripoeira, estágio, estágio, trabalho, trabalho, faculdade, faculdade, casa. Saía de casa 5 horas da manhã, chegava meia-noite, todos os dias, durante 5 anos, né? Porque no caso a minha graduação durou 5 anos, porque eu peguei 2 greves. Uhum. E aí comecei a estagiar no quinto período. Após um ano, meu contrato foi renovado. Aí passei, quando estava finalizando o segundo ano, foi quando surgiu essa oportunidade de vir para Arapiraca cobrir férias, que é o que chama prestar serviço. E aí eu fiquei aqui em Arapiraca de novembro até janeiro, fevereiro mais ou menos. E passei esse período de fevereiro até o final do ano só cobrindo férias e concluindo a faculdade, porque eu estava no último ano. E aí no final de 2014 eu voltei para Arapiraca novamente. E aí era com a ideia de cobrir férias e tal, mas foi quando surgiram as entrevistas ao vivo. Então, assim, antes o Giovanni era repórter e o Tony produtor. Quando eu vinha para cobrir férias, eu cobria as férias na produção e o outro ficava na reportagem. Mas aí, a partir de 2014, 2015, decidiram criar o ao vivo. Então, eu e Tony ficávamos produzindo, Giovanni na reportagem e Tony e eu, além de produtores, também éramos repórteres. Mas isso com apenas o salário de uma função. E acumulando funções, né? E a Além de outra parte administrativa. porque vocês tinham que se virar. Quer dizer, gente, esse glamour na nossa profissão, pelo menos aqui no estado, não sei em outros estados, mas aqui a gente pode falar de cátedra, não tem, né? Nunca teve. A Emília está dizendo que parabéns pela iniciativa, gratidão alagoana, obrigada, Emília. E o amor, como é que chegou na sua vida? Porque o Tony também é jornalista, o Tony também fazia produção, eu acredito que a parte administrativa, geração de VT que ele está colocando aqui. Então, era mil e uma utilidades com apenas o salário do jornalista. Como foi essa história do amor entre vocês? Dá certo esse lance? Atrapalhou o meio do campo profissional? Tinha brigas profissionais? Como foi? Só para explicar que essa geração do PT que o Tony fala é porque assim, antes a gente mandava o material, fez a reportagem, a gente mandava uma fita de van para Maceió. Mas aí chegou uma época em que a gente gerava. Então, como era? A gente chegava com esse material, passava para o computador e desse computador a gente enviava para Maceió. Era como um ingeste, mais ou menos. Só que aí a gente não tinha uma pessoa para fazer isso. Então, a gente acabava tendo que fazer também. E o amor, assim, muita gente pensa que a gente já se conhecia, que já é... Não, a gente se conheceu oficialmente aqui em Arapiraca. Antes de eu vir para cá, eu só tinha visto o Tony uma vez. A gente sempre se falava por telefone, porque ele precisava estar ligando para Maceió, falando com o chefe, enfim, muitas vezes eu atendia. Mas assim, quando eu cheguei aqui, o Tony literalmente foi me buscar no ponto. Foi quem me ajudou em tudo, porque eu não conhecia nada. Eu venho do litoral norte, caio no meio do Agreste sem conhecer nada. E ele mesmo de férias não mediu esforços em me ajudar. Então, assim, a gente ficou muito próximo. E ali foi criando um vínculo. Eu digo até hoje, assim, que eu nunca me imaginei envolvendo com alguém de trabalho, mas graças a Deus a nossa relação deu muito certo. No trabalho a gente não misturava, tanto que quem não conhecia não sabia que a gente era um casal. E apesar de passar o dia inteiro junto, que a gente trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, a gente malhava junto, fazia pilates junto, tudo junto, não tinha aquela de enjoar, de brigar, nada disso. Pelo contrário, Nunca quando ele você teve uma rusga do trabalho, de discordância, de alguma coisa assim? Sempre foi na paz? Sempre, porque assim, cada um tem a sua opinião. Então, às vezes, até a pessoa tá ali mais alterada. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu sou muito tímida. Então, eu não queria ir pro vídeo. E desde que eu cheguei aqui em Arapiraca, que ele dizia, você vai ser repórter, você leva jeito, você... E aí, quando tinha alguma coisa assim, eu sempre ficava muito tímida e ele incentivava e eu acabava me irritando, acho que por ansiedade, sabe? Mas aí depois eu via que a intenção dele era boa, que era me ajudar. E assim, era coisa de minutos. A gente se resolvia logo.
Ai, que bom. E hoje vocês pensam em aumentar essa família, já que vocês estão num novo empreendimento aí que depende muito de vocês. O Tony está dizendo, eu sei que ela está sempre certa, daí não tem discussão. Olha! Ai, Tony! Na Soldado prática é promovido. assim? Na prática é assim? Até que é, assim, dificilmente a gente tem problema e normalmente quando ele discorda de alguma coisa, ele logo diz, eita, você estava certa. Eita, você me alertou. Porque mulher tem Tem uma um sorte feeling, né? danada, tem esse sexto sentido e aí ele sabe aproveitar bastante isso. E sabe que se não se comportar, a pia de prato fica todinha para ele, aí quer dividir. Mas sim, a gente tem planos de aumentar a família, estamos trabalhando para isso. Mas é tudo no tempo de Deus, né? A gente tem feito acompanhamento, tem melhorado a saúde, e porque afinal essa rotina louca também acaba bagunçando muito com a nossa Pois é. rotina, com o nosso cuidado. E a gente tem retomado esses cuidados com a gente, mas pensando sim em aumentar. Meu sonho da minha vida é ter um casal de gêmeos. Se Deus me desse isso, eu não Oh, queria mais mas nada na vida. tem algum gêmeo na sua família? Tem. Só que Ah, assim, são primos, né? Então não afeta tanto, mas quem sabe? com certeza. E você acha que vai dar para conciliar? Por exemplo, quando você estava trabalhando ainda na mesma emissora, ou mesmo antes, quando vocês se conheceram, né, que era na mesma emissora, dava para conciliar casa, trabalho, com as exigências, enfim, dava para conciliar isso. Como era você se virando nesse aspecto? Mil e uma utilidades. Você acredita que apesar de todo o trabalho que a gente tem hoje, acho que hoje ainda é muito mais fácil. Porque assim, hoje, apesar de tudo, a gente faz o nosso horário. Antes, a gente não podia se programar. Às vezes eu queria estudar, mas eu não podia porque tal dia eu não conseguia sair antes de 7, 8 horas da noite. No outro dia, 4, 5 horas da manhã, então tem que estar de pé para ir fazer a reportagem. Então, assim, a gente não tinha vida. Isso acabava bagunçando, por exemplo, até a academia, que a gente começava a malhar, quando pegava o jeito, mudava o horário. Então, aí a gente tinha que mudar o horário de treinar, abandonava. Para você ter noção de como a vida era bagunçada, eu vim morar aqui em Arapiraca, eu tinha 54 quilos. De um ano para o outro, eu fui para 84. Nossa. Tony também tinha emagrecido também, e aí nesse período também ganhou peso junto comigo, assim, porque a nossa vida ficou totalmente de cabeça para baixo. Então eu pensava ter filhos, mas não tinha uma programação. Tony está colocando que trabalhava todo final de Todos os semana. finais de semana, praticamente. E Isso chegou a era acontecer terrível. isso. Era terrível. Chegou a acontecer uma época que a Tony trabalhou 5 finais de semana seguidos. E aí, que vida é essa? Pois é, porque aí você trabalha o final de semana, continua a semana, chega na sexta morto, ainda vai dar o plantão, e aí você não tem uma vida social, uma vida. Enfim, você quer olhar a lua, ir para a praça. Não tinha, porque ou você ia dormir ou não dava conta do outro dia, né? Porque acontecia isso também comigo. Bom, mas Arapiraca, como foi essa história? Você se sentiu mal? Porque eu me lembro que a resistência antes para algum repórter ir para Arapiraca, ficar em Arapiraca, era muito grande. Eu não sei se aconteceu isso com o Giovanni e também se aconteceu isso com o Tony. E queria saber com você. Você teve resistência ou foi ótimo? Eu quero Arapiraca. E até o Tony também, né? Que você sabe mais do que eu, logicamente. No caso do Tony, ele já era daqui. Ele tinha ido para Maceió para terminar a faculdade, ficou trabalhando e tal, e acabou voltando, então voltou para casa. No meu caso, eu Ele lembro que até. gostava, ele não tinha sonho de vir para Maceió. Não. Inclusive, quando surgiu aquela história de que talvez ele tivesse que ser transferido, porque assim, após a greve, ele não podia ser demitido porque era dirigente sindical, porque é dirigente sindical. E aí surgiu a história de que podia ser que ele fosse para Maceió, e isso tirou o sono, literalmente tirou o sono do homem, porque ele queria ficar aqui, ficar em Arapiraca. E no meu caso, eu lembro que na época, olha, ele está dizendo que eu amo demais Amo mais Arapiraca, a e para praia. sair daqui é complicado. É verdade. No meu caso, eu lembro que quando as pessoas souberam que eu vinha pra cá, era muito.
posso dizer até um preconceitozinho, tipo, poxa, Arapiraca, e tu vai fazer o que lá, não sei o quê. Mas eu sou aquela pessoa, eu sou natural de Maceió, mas eu sou uma pessoa muito interior. Então, para mim, estava feito. Eu estava. E quando eu cheguei aqui, eu me acostumei muito bem. Depois que eu passei os primeiros 3 meses, né, que era só para prestar serviço, eu voltei para Paripueira, eu voltei com a sensação de que eu estava saindo de casa. Porque eu já tinha um vínculo com a cidade, eu já estava sentindo falta. E aí, quando eu voltei para cá, assim, eu digo só faltavam duas coisas para ser perfeito. A minha família, os meus pais e praia. Se tivesse isso, eu não tirava o pé daqui para nada. Mas hoje vocês também têm um trabalho em paralelo, porque assim, a TV que vocês criaram ainda não está no ponto que vocês desejam. E aí é fácil conciliar esse outro trabalho que vocês têm, se é que tem, com o lance da TV? Dá sim. Tony hoje presta consultorias. Recentemente ele prestou consultorias para uma empresa que presta serviço para o IBAMA. Atualmente está prestando consultorias sobre comunicação. E aí a gente vai conciliando isso porque hoje a gente consegue fazer o horário. Eu, desde o início do ano, estou trabalhando na comunicação da Prefeitura de Paripueira. E aí o combinado até então era que eu ficaria indo de 15 em 15 dias, semana, quando fosse preciso, enfim, mas indo e voltando. Só que aí foi quando surgiu a pandemia. Então eu acabei nesse período todo trabalhando à distância, mas assim, dando conta de tudo. Minha parte acaba sendo mais o texto, produção, essa parte, e aí dá para fazer mesmo estando em casa. É como se fosse um home office à distância, né? Sim. E como é que foi a pandemia para vocês? Afetou o trabalho? Afetou a vida de vocês? Você ficou doidinha, zoró, logo no começo, como todo mundo, pânico, medo, enfim. Como que foi isso e como está sendo agora? E como é que está Arapiraca nessa situação? No início da pandemia, a gente, assim, quase, eu vou dizer surtou, mas não no mau sentido, porque, Sim, assim, era sim. muita informação. E a gente queria passar informação, mas a gente queria passar a informação certa, correta. E aí tinha muita informação desencontrada, tudo era muito novo. Então a gente pirava o cabeção, assim, Tony costuma acordar de madrugada, então 4 horas da manhã já tinha notícia. Eu costumo dormir tarde, que essa é a nossa diferença, viu? Eu sou noturna, ele é diurno. E aí eu costumo dormir tarde, eu ia postando informação. Então, assim, a gente, acho que as 2 primeiras semanas a gente tava a mil. Aí depois a gente começou a dar uma trégua. Olha, ele tá dizendo aqui que o primeiro dia a Primeiro gente dia a fez gente ao fez ao vivo do vivo do centro. centro. Mostrou que foi no dia do decreto, mostrou como é que estava a movimentação, as lojas fechadas, as lojas que estavam abertas, as pessoas na rua. E a gente mostrou também aqui o trânsito, enfim, tudo isso. E nesse período, a gente vem seguindo isso, divulgando informações tanto de Arapiraca quanto do estado e de outras cidades. E qual tem sido, no nosso emocional pessoal, até que não afetou tanto, assim. No meu caso, o que me preocupava mais era a minha família. Porque, por exemplo, minha mãe adoeceu, não foi Covid, mas foi suspeita. Então, ficou naquele isolamento. E aí, isso para mim, mexeu com a minha família, me desestrutura. Então, quando a minha mãe adoeceu, eu passei umas 3 semanas praticamente inerte. Enquanto ela estava naquele período de isolamento, aguardando para fazer o teste, eu estava doente junto, mas só pelo emocional. O Tony me ajudava bastante. A gente redobrou ele, fez um intensivão assim para cuidar da imunidade da gente, reforçou bastante, me cobra sempre, já tomou polivitamínico, já tomou tal coisa, mas o fato de estar isolado em si não foi tão ruim para a gente, entendeu? Mas foi mais essa preocupação com a família mesmo. E como foi Arapiraca? Como foi a situação e como está hoje? A Arapiraca, eu acho que foi uma dificuldade muito grande, porque assim, as pessoas acho que não acreditavam muito, né? Acho que como em todo lugar, logo no início as pessoas não acreditavam. Então, os casos iam acontecendo e para as pessoas eram casos longe, eram números. E aí, eu lembro que quando começou a ter casos aqui próximo, era fulano que é conhecido, porque Arapiraca, apesar de ser uma cidade muito grande, mas todo mundo praticamente se conhece. Então era o fulano, o empresário tal que era conhecido, o político tal que era conhecido. E aí as pessoas começaram a tomar um choque de realidade. Só que aí também as pessoas enjoaram, porque esse isolamento, a gente tem a seguinte teoria. Nas primeiras 2 semanas, 3 semanas, as pessoas estavam tratando como férias. Eita, que bom, eu estou isolada, eu não vou trabalhar, eu não vou estudar.
Depois disso, as pessoas começaram a ficar entediadas. É Então verdade. começaram a sair. A gente postou um vídeo há algumas semanas no Bosque das Arapiracas, dezenas e dezenas de jovens dançando passinho sem máscara. Então, assim, infelizmente, aqui continua em todo o estado, mas aqui a gente nota que realmente o pessoal tem muita dificuldade de seguir o protocolo. Tá sempre com a máscara no queixo, tá sem máscara e toca em tudo. Eu fico agoniada quando eu vejo alguém botando a mão numa barra, Ou passando que a mão no chega rosto. perto da gente, pelo amor de Deus, né? É, Respeite, se você não quer que eu lhe respeite, mantendo distanciamento, se respeite, né? Pelo menos. E qual a fase que está a Arapiraca hoje? a Arapiraca atualmente está na amarela. A Arapiraca demorou um pouquinho. Logo quando os primeiros municípios passaram, a Arapiraca ficou, porque aqui os casos continuavam aumentando. E aí, o Tom está dizendo que não era isolamento, era isolamento. As pessoas mentiam de que estavam isoladas. É E verdade. realmente, quando a gente precisava ir à rua para comprar alguma coisa, a gente se espantava. Eu acho que só a gente que está em isolamento, porque estava tudo funcionando normal. Mas aí agora está na... Mas essa fase amarela é qual mesmo? Me relembra aí o que é que. Porque aí reabriu, reabriu o shopping, mas, por exemplo, não reabre teatro, não reabre cinema. Aí o shopping funciona em horário reduzido, salvo engano, até 8 horas da noite. E aí o centro reabriu. Restaurantes já reabriram? Restaurantes estão funcionando, restaurantes também estão funcionando. Uhum. E aí é aquela coisa, né? Porque no restaurante ninguém fica com a máscara. Então tá todo É. mundo barzinho, as pessoas acabam aproveitando bastante. Até no shopping mesmo, você nota que o pessoal já tá de boa. Como é que você analisa o jornalismo hoje? Eu sei que você tem muito pouco tempo de formada, mas em muito pouco tempo já passou por muita coisa, como a gente já conversou aqui. E o que é que eu vou dizer minha opinião. Hoje parece que não se ouve o lado A, o lado B, e tem-se alguém para ilustrar a matéria. Hoje parece que as coisas são emitir a opinião. Você é partidária disso? Nota isso? O que é que você nota em que o jornalismo se transformou? A gente preza sempre pela credibilidade de passar a informação dos dois lados. Lógico, sempre. Assim, a gente só passa, às vezes a gente recebe a informação, pede a resposta a alguém, às vezes a pessoa acaba até demorando um pouco e a gente tenta aguardar o máximo possível para justamente passar os dois lados da história. Mas sobre essa questão assim de ser parcial, o Tony diz uma coisa que eu acho muito bacana, que ele diz: eu não sou imparcial, eu sou a favor da população. Sim, Porque o jornalismo é a ponte que a população muitas vezes tem. Como você sim. falou, às vezes até para ter acesso a alguma informação, enfim. Então, o que a gente pode, principalmente, ajudar as pessoas, a gente ajuda. Porque a gente É. sabe que, infelizmente, é muito bonito político A ou B dizer que está tudo mil maravilhas. A gente fez Uhum. recentemente, por exemplo, até nem sei se eu posso citar isso, mas tem a ver com o governo. O governo anunciou, durante todo o período de pandemia, que ia inaugurar a UPA de Arapiraca. Em 100 dias, inaugura a UPA de Arapiraca. Em 100 dias. E foi passando. E passaram-se os 100 dias, a gente... E aí, governador? Na coletiva, Tony perguntou. E aí, governador? Quando é que vai sair a UPA de Arapiraca? O governador disse: no ano que vem. Disse: não, mas você falou que ia ser esse ano. Aí é muito fácil para o governador chegar e dizer: não, no ano que vem. Então aí a gente fez uma reportagem completa, mostrando todas as vezes em que ele disse as datas, o secretário disse a data, e aí que de repente foi para 2021. E que a Porque assim, população tenha a conclusão dela, né? Você mostra o tira a conclusão dela. Porque aí eu não estou mentindo. Ele quem falou que ia ter, assim como o teste, por exemplo, as pessoas, assim como o medicamento, as pessoas estavam indo até a central de triagem, faziam o teste, as pessoas passavam, os profissionais da saúde passavam a receita e aí só entregavam o medicamento de pirona. O restante a pessoa tinha que comprar. E aí Nossa, Tony questionou isso também. E aí, governador, tá faltando medicamento? Quando é que chega? Ele até perguntou assim: quando é que chega? Porque ele podia dizer: tá faltando, chega tal dia. E ele disse que não estava faltando. E a gente mostrou a receita de pessoas que foram lá, com carimbado, sabe, entregue, só a de pirona e tal. Então, e assim, qual a se não for, resposta dele? Quando aí você já não se mostra. manifesta mais. Aí já não se manifesta mais.
Então, assim, se não for o jornalismo, se não for a comunicação, como é que essas pessoas iam conseguir dar É. visibilidade a isso? Mas essa questão realmente de omitir opinião, acho que não é o papel do jornalismo, não. Você tem que passar a informação para que a pessoa tome a sua decisão de que lado ela Tire quer as ficar. suas, tire as suas conclusões, né? Você achou Arapiraca teve uma boa estrutura para a Covid ou não? As pessoas tinham que vir para Maceió ou iam para outro município? Como é que ficou isso aí? E como é que Eu está acho que, hoje? na minha visão, Tony está dizendo que coletivo online não tem direito de réplica. Aqui Sempre, em sempre Arapiraca, mentiras. A Alice está dizendo sempre, aqui em sempre Arapiraca, mentiras. É verdade, Alice. é verdade. Sim, Aqui em Arapiraca, Arapiraca. a minha visão é que demorou demais. Porque, assim, no início da pandemia, por exemplo, o Giraldo Ponciano montou um hospital de campanha. Nem Foi. tinham tantos casos e já montou o hospital de campanha sem precisar estar aqui. Arapiraca demorou, e aí quando anunciaram hospitais de campanha, nem eram hospitais de campanha em si. Estavam pegando hospitais, como por exemplo a maternidade. Ah, a maternidade agora vai ser um hospital de campanha, tem X leitos. Aí tem o hospital de emergência do Agreste que estava atendendo também. Então, assim, saíram agregando leitos em hospitais daqui. Eu, quando cheguei a ter, nessa época que eu adoeci, né, que minha mãe estava doente, eu acabei adoecendo, por garantia eu fui fazer o teste também. Eu cheguei na unidade de saúde 8 horas da manhã. Eu passei 3 horas e meia para fazer um teste. Imagine Uma se pessoa você estivesse com Covid, 3 horas e meia na espera, já entrava para lá de mal. Uma pessoa fez o teste e saiu. A pessoa saiu da sala do teste. Aí chegou no meio de todo mundo e deu positivo. Eu tinha quase certeza que eu estava no meio de todo mundo, assim. E aí, se você não tá, é capaz de você ficar. Então, assim, coisas assim que acabaram demorando bastante. A central de triagem do governo só veio ser inaugurada aqui, salvo engano, já em junho. Não lembro a data exata, mas salvo engano, já em junho. Então, Muito assim, eu acho tarde, né? muito tarde, porque Arapiraca não é só Arapiraca. Arapiraca atende a região, o Agreste Sertão. Então, a pessoa da cidade vizinha que está com Covid e lá não tem um hospital, a pessoa vem para Arapiraca. Tanto que teve um período em que realmente o pessoal estava procurando leito e estava tendo que ir para Maceió, porque em Arapiraca não tinha mais leito. Estava ficando internada, mas não tinha respirador. E aí eu acho que essa foi a demora, sabe? A Maceió, a visão que eu tenho é que realmente teve uma grande mobilização, mas a segunda maior cidade parece que foi deixada de lado, foi deixada para o finalzinho. Isso é lamentável, né? E hoje você acha que as pessoas estão sem a consciência coletiva que deveriam ter? Continuam? Infelizmente. Mais do Hoje que está tudo. antes? Está todo mundo Eu acho. confraternizando, dançando, indo para bar, bebendo, que é muito típico não só da capital, mas do interior, né? Pessoas, vou tomar uma. Os espetinhos estão lotados. Se você passar em qualquer espetinho, não tem um que esteja reclamando do isolamento, não, porque está lotado. Fora a porta de casa. Você passa nas casas, as pessoas estão sentadas na calçada, vários homens tomando uma, jogando dominó. As pessoas já não cumpriram o isolamento durante esse período todo, mas agora, parece que como tudo começou a reabrir, né? Ah, liberou o comércio, liberou o shopping. Então as pessoas estão assim, voltou tudo ao normal. Só que tem que lembrar que o vírus continua circulando. Não é porque não tem mais tanto caso todos os dias, Exatamente. tantos óbitos todos os dias que E acabou. vacina, ninguém espere para dezembro, não, que isso vai ser para paruano e mal e mal. E olhe que quando a vacina chegar, não vai chegar para todo mundo. Vai ser para aquele grupo, sabe aquele grupo que lá no início era tido como grupo de risco, os idosos, as pessoas com doenças crônicas, vai ser para esse grupo. Então, pessoas a faixa etária fora do grupo de risco não vão fazer parte. Mas essas pessoas são as que estão indo para a praça dançar e aí às vezes acaba se contaminando e levando para a mãe, para o pai que está em casa se cuidando. Pois é. E as escolas em Arapiraca também estão do mesmo jeito, fechadas. E as aulas para os alunos de Arapiraca? Eu estou perguntando porque você, como jornalista, provavelmente sabe. Aqui teve escolas, inclusive, de públicas mesmo. Aliás, aqui não. Eu fiz uma live com uma professora de Palmeira, que ela disse que por iniciativa da escola e porque o coordenador era muito assim, antenado, eles fizeram aulas online. Mas como é a situação? E
Fale isso. O quê? Fale isso não, Mônica. O que, Alice, que eu não fale, eu não entendi. Da consciência, talvez, coletiva. Deixa ela sim. Mas e as escolas aí? As particulares e as públicas? As que conseguem ter uma certa estrutura, ou que os alunos têm uma certa estrutura, principalmente as particulares, mas algumas públicas também têm, né, tá funcionando no sistema online, ou com aulas ao vivo, ou com aulas gravadas, enfim, mas disponibilizando esse material. Ah, tá, o Tony explicou aqui que a Alice está se referindo à vacina só para o ano que vem. Pois aí, quando eu fui olhar, eu não voei. Aí eu digo, o quê? Ele falou isso não. Também. Mas é a perspectiva, né? É a perspectiva, sim. Infelizmente. E aí o pessoal tá trabalhando basicamente com esse sistema online. Tem a expectativa de que as aulas sejam liberadas, a gente vê muito as pessoas com essa expectativa, só que assim, a minha opinião pessoal, não é nem como jornalista, eu acho que esse ano não deveria voltar a aulas. Também. Porque se as pessoas já não estão respeitando, os adultos já não estão respeitando o isolamento, como é que eles acham que as crianças indo para a escola vão manter distância? Que a criança não vai abraçar o amiguinho? Eu, sendo mãe, ou eu sendo aluna, eu nem iria e nem deixaria meu filho ir. Mas a expectativa... Adolescente, porque não é só a criança que pega o estojo de outro, o adolescente dá um abraço, o adolescente, enfim, né? E a contaminação dos pobres dos professores que nem sequer foram ouvidos nesse processo todo. Estão sendo E fora que não tem estrutura. Exato. Onde é que você vê uma escola onde é que você imagina uma escola sendo detetizada entre as turmas? Sai uma turma, vão limpar tudo. Às vezes não consegue limpar entre o turno da manhã e o turno da tarde. Imagina entre uma turma e outra. Então, assim, na minha opinião pessoal, isso teria que ficar para o ano que vem. Durante uma das coletivas, o governador falou que estava se reunindo, né, com os setores, principalmente das escolas particulares, porque precisa rentabilizar para pagar os professores, enfim. Mas ainda não tinha nada decidido, estava se reunindo para definir um plano que não fizesse com que os números aumentassem consideravelmente. Mas, na minha opinião pessoal, não deveria voltar. Vocês estão trabalhando, mas vocês são obrigados, na TV de vocês, a sair ou fazem tudo por telefone, ou vocês, quando estão indo ter que fazer alguma matéria, alguma coisa assim, na rua vocês tomam precaução ou ficam com certo receio? A gente tem evitado ao máximo as entrevistas até. Por exemplo, agora o Tony entrevistou um professor de contabilidade. A entrevista foi feita pelo Skype. As imagens a gente pega, através dos contatos, imagem do Corpo de Bombeiro, com a Polícia Civil, e passa essas imagens. Em situações realmente... Então, está dizendo aqui que os gestores fazem videoconferência para definir aulas presenciais. É contraditório. Demais contraditório, demais. Mas enfim. Demais. E aí, em situações... A gente tem algumas pessoas que colaboram também com a TV. Então, por exemplo, no cortejo, quando o prefeito de Arapiraca faleceu, a gente tinha pessoas da equipe acompanhando, mas com todo cuidado, de moto, à distância, se protegendo. Porque, assim, não adianta a gente querer passar uma informação, querer ter uma equipe lá no local, não cuidar e acabar comprometendo a saúde de uma pessoa. É um preço que não vale a pena pagar. Uhum. Exato. Me diga como é a programação hoje da TV Liberdade, que é interessante para que as pessoas conheçam. Quem quiser conhecer mais do interior, porque não é só de Arapiraca, vocês fazem de toda a região aí, né? Pois é. E aí, qual é essa programação que vocês estão mantendo diariamente? Fala pra gente. Pronto. Nosso carro-chefe é o programa de jornalismo, que é esse Hora Extra, 7 horas da noite, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. No domingo, a gente tem um programa muito bacana, que é o Agreste Rural. É voltado justamente para essa parte da agricultura, dos agricultores, essa informação mais regional. E aí é no domingo, 9h30 da manhã. O Hora Extra é de segunda a sexta, 7 horas da noite. E o Agreste Rural, domingo, 9h30 da manhã. Por causa desse período de pandemia, período eleitoral e tal, a gente acabou dando uma reformulada na grade. Alguns programas estão em pausa, mas a gente vai retomar agora o programa Novo Trânsito, que é com a analista de trânsito do Detran. A gente tem o Cine Liberdade,
que a gente exibe filmes e curta-metragem produzidos aqui em Alagoas, são Que produtos bom. regionais. A gente vai ter um programa Evidências, que é para destacar alunos que escrevem, alunos que desenham, que vai ser com a professora Magna. Ela é responsável por fazer antologia aqui na região, quando cada pessoa escreve um texto e forma um livro. E aí vai ter o programa Evidências justamente para dar visibilidade a esses tesouros que precisam ser, esses diamantes que precisam ser lapidados. A gente também vai estar com um programa Tinha que Comentar, que é comentando justamente as peculiaridades das cidades, o turismo da região. O Tony está dizendo que apresentadores são candidatos, perdemos parte da programação. Isso. Mas, assim, vocês têm programas e vocês alimentam com notícias também essa TV, com notícia escrita, porque na realidade é rede social, mas vocês têm alguma coisa escrita ou é só audiovisual? Tem também, independente dos programas fixos ao vivo, a gente também posta o tempo todo. Chegou notícia, a gente está buscando, está apurando, a gente está sempre atualizando as redes sociais, principalmente o Instagram e o Facebook. O YouTube, quando é uma coisa mais específica, justamente por essa questão, né? Texto, vídeo. No Instagram e no Facebook, a gente usa tanto texto, foto, vídeo, o que for necessário. Às vezes até Tony grava, já passa a informação logo, para que as pessoas possam ficar informadas o quanto antes. E aí, essa programação não tem horário não, é o dia inteiro, literalmente, atualizando. Mas vocês estão com alcance bom, assim, não digo em número de seguidores, eu digo em questão de abranger mesmo, não só a cidade de Arapiraca. Vocês estão conseguindo, vocês estão percebendo que quais regiões estão assistindo vocês, olhando a notícia, comentando, enfim. E até para passar informação, né? Porque aí as pessoas, vocês começam, já tinham credibilidade por serem jornalistas, e de repente vocês se tornam, têm suas fontes, né? E elas passam as informações. Então, como é que está essa amplitude aí da TV Liberdade? Muito bacana, assim, a gente principalmente aqui na região Agreste e Sertão, que é o nosso ponto forte, Baixo São Francisco, a gente tem uma abrangência muito boa e tem os correspondentes, que inclusive também vão entrar durante a programação, trazendo informação de Penedo, Delmiro Gouveia, Santana, ao vivo, como aconteceu. Não sei se você lembra, mas recentemente teve uma enchente em Santana do Ipanema, a cidade ficou alagada, muita gente perdeu tudo, e o Tony entrou ao vivo 7 horas da manhã com pessoas de lá de Santana do Ipanema. E aí pediu doação, o pessoal doou, assim, sabe, é tudo muito rápido. Mas a gente também tem um público em todo o restante do estado, o pessoal acompanha a gente lá de Paripoeira e dos outros estados e países também. A gente transmitiu esse ano, pela primeira vez na história, o Réveillon de Arapiraca foi transmitido ao vivo. Porque antes era sempre matéria feita, exibida 2 dias depois. E aí esse ano, então, vamos transmitir ao vivo. E a gente transmitiu e tinha gente que estava em Portugal, na Alemanha, e que estava acompanhando. Vai, não vai, a gente teve uma pessoa que fez um comentário muito bacana que disse: quando eu quero receber informação com credibilidade, eu acesso a TV Liberdade. Ou gente que mora em São Paulo e que ou é daqui, ou tem família aqui, quer acompanha a TV. Então, assim, isso é muito bacana, porque é uma TV nova, como eu disse, esse primeiro ano está sendo para construir, né? E a gente já ter esse resultado, isso é muito satisfatório. Com certeza. Olha só, eu só tenho a lhe agradecer. A gente faltou alguns minutos para terminar o horário aqui, senão o Instagram corta. Muito obrigada, foi ótimo, esclarecedor, porque você desmistificou também a profissão. Claro que tem a paixão, claro que tem o lado do glamour, tem todas as coisas boas que a gente tem um aprendizado. Jornalismo não é só ruim, mas infelizmente falta muita coisa. E para encerrar, eu queria que você dissesse como é que você vê o jornalismo local em termos de estrutura e se ele vai estar fadado a tchau daqui a pouco. Eu acho que vai depender muito da postura dos profissionais. Acho que os profissionais têm que parar de se tratar como concorrentes e ver que todo mundo tem a somar, que eu posso ajudar o meu colega de outra emissora, que eu posso ajudar o meu colega de outro veículo, sem problema nenhum, porque infelizmente a gente nota que ainda é uma certa divisão da classe. E a gente provou que a classe unida, ela tem um poder incrível.
E aí, se a gente conseguir se unir, talvez a gente possa mudar essa realidade. Não trabalhando para as empresas que já estão aí, mas criando novos veículos. Porque Você quem acha que faz essas empresas que estão aí tendem a acabar, enfim, porque estão de mal a pior, né? e não valorizam. Porque, assim, o que é que essas empresas tinham à frente do jornalismo? Os profissionais. À medida que esses profissionais estão saindo, o público acompanha. Entendeu? Tem muita gente que diz aqui, ó, Tony, eu acompanhava você todo dia de manhãzinha, mas você está aqui agora na TV Liberdade, eu vou acompanhar você aqui. Isso aconteceu com a gente, acontece com a galera do Acta em Maceió. E aí a gente sabe fazer o jornalismo, a gente criou a nossa credibilidade, o nosso nome, e as pessoas acompanham. Graças a Deus, as pessoas acompanham. Então, assim, acho que se a categoria começar a se unir mais, a gente vai muito, muito mais longe. O Tony está aqui mandando um cheiro para Foi para nós duas. Mas olha, Priscila, foi enriquecedor. Adorei a sua cabeça, a sua forma de pensar e agir. E continue em frente. Tomara que esse novo veículo cresça e a tendência é essa, porque se tem credibilidade, a coisa vai, se trabalha com verdade, flui, né? Flui. Muito obrigada. Eu agradeço também, Mônica. Assim, eu lembro que quando eu entrei na empresa logo no início, eu via você lá no seu cantinho, produzindo, trabalhando, e eu admirava demais. E aí tá aqui agora, esse tempo depois, mas conversando com você, é muito satisfatório. Ai, que Tenho a bom. certeza que eu sou sua fã e continuo acompanhando o seu trabalho. Fico muito feliz que você também esteja acompanhando o meu. E já aproveito para convidar todo mundo que está aqui acompanhando para se inscrever, seguir TV Liberdade AL. Quem tivesse dúvidas, sugestões, reclamações, pode mandar pelo WhatsApp, que é 81519817, e a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada pelo convite. Por nada. Beijo grande e boa noite, viu? Boa noite, se cuide. Você também.